Alô, rapaziada, tudo bom? E aí, calor aqui, enfim. Voltando aqui, um update aí, segundo vídeo do desenvolvimento do Minissimo. Faz o que? 2 semanas desde o último vídeo, acho que é legal de dar uma parada aí, eu avancei bastante até. Mais do que eu achava que ia avançar nessas últimas 2 semanas. Tive um tempo livre aí, então foquei bastante no projeto. Pra quem não sabe, pode assistir o primeiro vídeo aí que eu falo da ideia e também falo um pouquinho de como eu organizei assim esse começo do projeto. Então essa estrutura aqui, bem simples, que foi muito importante nessas últimas 2 semanas aí para manter o foco, né? Eu vou falar um pouquinho de como foi isso, para vocês que já assistiram o primeiro vídeo, e também vou falar onde que a gente está no projeto. E outro assunto que eu quero falar é mais para incrementar um pouco a qualidade desse vídeo aqui, para ter mais valor para vocês. Queria muito sempre ensinar alguma coisa nova, se possível. Assim, não sei se eu falo ensinar, eu tô falando assim, minha opinião. E daí vocês levem o que vocês acharem importante para vocês, se acharem que a minha opinião é válida ou não, sabe? É mais uma troca de experiências, vamos dizer assim. Minha mãe fala isso, vamos dizer assim. Tô virando minha mãe. Enfim. Então, beleza. Aqui eu tenho o projeto, mais ou menos as tarefas que eu fiz no primeiro vídeo. Tem algumas novas tarefas aqui, acho que essas 3 aqui são novas. Passar rapidinho aí o que eu fiz. Eu comecei bem, comecei fazendo de cima para baixo, né? Porque seria como a gente planejou aqui, fazer de cima para baixo. E foi indo. A movimentação do personagem foi tranquilo. Câmera básica. Acho que isso aqui foi quase, tipo, no final eu falei, acabei fazendo a câmera de qualquer jeito aqui. Tipo, pum. A câmera é bem simples no jogo também. Sistema de golpe básico. Isso é engraçado que eu marquei como ok aqui, mas é algo que sim, que está em constante evolução, né? Mas quando eu marquei ok aqui no status, foi tipo, fiz, funciona. Isso aqui é a base do golpe e eu vou evoluir a partir disso, né? Marquei ok. Defesa básica, a mesma coisa. Que é basicamente pegar o ataque que eu recebi e negar ou aplicar o ataque diferente. Posso mostrar aqui como é que ficou depois. Não fiz isso. Daí começa a quebrar um pouquinho aqui o planejamento, né? Que é aquilo, né? Tem hora que você quebra o planejamento e você quebra de uma forma não produtiva, né? Você acaba fazendo algo meio... como posso dizer? Você meio que tá quebrando o planejamento de uma forma negativa que vai fazer o projeto caminhar mais devagar, ou você está se distraindo, o que eu fiz aqui, depois eu vou falar também. Mas nesse caso aqui, é aquela quebra do projeto, né, que não é bem quebrar. Quando eu falo quebrar, assim, tipo, você não está seguindo as regras. Mas é que o projeto, depois que ele foi planejado primeiro, né, você tem que estar em constante avaliação de onde você está no projeto, o que você está fazendo e qual que seria realmente o próximo passo, se é o mais produtivo. E o que é mais produtivo, assim, depende muito, né? Às vezes é algo que você tem que avaliar você mesmo, né? Que está lá no projeto e ver. Às vezes se você acabou de fazer algo que está com um determinado assunto, mesmo que na sua tarefa aqui, a lista, o próximo assunto seja... o próximo passo seja, tipo, o que você planejou que seria mais importante, mas porque você está com um assunto anterior na sua cabeça, às vezes a tarefa que está 2 itens para baixo faz muito mais sentido você fazer, porque vai ser mais rápido, porque você está com o contexto todo daquela tarefa na sua cabeça ainda, e você está com os arquivos abertos, tal, então tipo a parte do código vai ser aquela que você vai mexer, tal. Então essa foi a minha lógica para eu quebrar isso, que nem aqui você pode ver que eu pulei. Basicamente foi tipo, eu fiz a defesa básica e na minha cabeça quando eu planejei isso eu falei, tipo, com isso eu já teria um jogo, né? Tipo, eu teria que identificar a plataforma, o fluxo básico, tal. Mas, como eu sei que eu tô querendo fazer isso tudo aqui para a primeira versão do jogo, quando eu terminei de fazer a defesa, eu meio que pensei,
poxa, a defesa perfeita tá tipo, tô com a faca e o queijo na mão aqui e tal, vou fazer isso daqui. E daí quando eu fiz isso, quando eu tenho a defesa perfeita, né, que é o mecanismo de pairing, aumentar a força do jogador. E o golpe ser influenciado pela força, sabe? Uma coisa foi levando a outra, assim. Então, meio que acabei mudando a direção do projeto aqui nesse caminho. Eu vou fazer isso, né? Eu acho que isso aqui vai ser uma das próximas tarefas, mas eu acabei fazendo essas coisas aqui antes. Só explicando aí o motivo de eu ter pulado essas duas aqui. Como eu disse, fez mais sentido para mim que eu fizesse isso. Claro, né? Se eu estivesse trabalhando num time, às vezes o seu modelo de decisão é completamente diferente. Você não vai fazer uma decisão baseada no seu indivíduo apenas, né? Você tem que ver, às vezes o seu time falou, a gente tem que entregar esse escopo aqui para essa sexta. E se eu sou o cara fazendo isso, eu pular para fazer isso aqui, mesmo que seja mais rápido para eu fazer isso, no contexto de um time que tem aí a sua data de entrega e tal, isso aqui ainda seria o mais importante. Eu teria que ter pulado para isso aqui, porque isso aqui não está na entrega, né? Então é aquele balanço, é o balanço, né? Você tem que achar o balanço. E mesmo que isso aqui fosse mais rápido, eu não ia adicionar valor para a entrega que você tá. Só falando aí. Não sei se vocês gostam desse tipo de informação, vocês me falam, tá? Eu sei que isso aqui é um canal de desenvolvimento que por enquanto é focado em desenvolvimento de jogos, tá? Aprender essas coisas, mas eu fico trazendo essas coisas de experiência que eu tenho como desenvolvedor, não só de jogos, desenvolvedor de aplicações web, etc. Enfim, daí é isso que eu tô, isso tudo que tá com o okzinho que foi o que eu fiz. Não vou falar muito sobre o que eu não fiz aqui. Eu vou falar um pouquinho das tarefas que eu adicionei, que esse aqui era o escopo original e essas aqui eu adicionei depois. Então, por que eu adicionei? Porque conforme eu estou fazendo o código aqui, muita coisa assim você vai fazendo, tipo, isso aqui tá feito é melhor que perfeito, você fez, tá tentando só entender. É aquela decisão, né? Eu decidi que eu quero fazer as tarefas e também quero aprender e entender. Então, eu tô movendo assim, tipo, vejo esse tópico, aprendi, legal, organizo mais ou menos, movo para a próxima tarefa, etc. Mas chegou no ponto aqui que, como eu posso dizer, eu fui fazendo as tarefas, meu aprendizado dentro da Unity e da linguagem lá, do C Sharp, então, foi melhorando. E às vezes você chega no ponto que você aprende um item novo, que as coisas que você fez anteriores, dá aquele clique e você fala, poxa, eu podia ter feito isso aqui de outra forma, que seria muito mais organizado, muito mais robusto, N motivos, né? Só que, se eu parar, toda hora que eu tiver isso, eu parar e começar a refazer tudo, organizar e tal, eu acho que tem um risco aí de você cair numa falsa produtividade. É aquela coisa de, sim, você está sendo produtivo, entre aspas, né? Porque você está codificando, você está melhorando o código. Mas, se você pensar que o projeto é isso, tudo, você não está marcando as caixinhas, né? Então, tipo, num escopo de projeto, você não está sendo produtivo. Sim, ao longo prazo, organizar o código, rever interfaces. Interface é só um termo de programação aí. Não vou entrar muito sobre isso, mas é basicamente código também. Organizando o código é outro tipo de organização. Essas coisas, sim, tem que entrar no projeto, são importantes, mas às vezes num escopo de curto, médio prazo, não faz sentido você ficar pulando em refatorar o código sempre. Eu sempre falo assim que programar ao longo prazo é muito sobre o controle do caos, o controle da entropia. Todo sistema que você fizer vai tender a ser um caos. Eventualmente vai ser um negócio meio complicado,
Falo caos assim, não é pra falar que é um go horse, sabe? Que tipo é um código feio, macarrão, tudo enroscado. Não, é que o sistema vai ficando complexo e, e é inevitável que vai ficando um sistema mais complexo de se manter. Posso falar isso por complexidade de engenharia mesmo, tipo, os seus problemas são mais complexos, ou às vezes mesmo não tem como evitar, tem como reduzir o risco, né? Mas aqui e ali, código ruim acaba entrando. Eu sou culpado disso, muitas pessoas, os seus colegas do time também vão introduzir essas coisas, etc. Mas enfim, o que eu queria falar aqui? Você tem que ter um controle do caos, né? Então, sim, estou codificando rápido aqui, mantendo foco na entrega, mas eu quero que quando tiver um tempinho de respiro aí, vamos organizar o que a gente fez nos últimos 2 meses, na última semana? Vamos, beleza. Você separa um tempinho ali só para repassar enquanto está fresco na sua cabeça, na cabeça do seu time e tal. Então, eu fiz uma tarefa para isso aqui, mas eu fiz mais para frente para eu não me distrair no progresso desses outros itens que eu achava mais importante no momento. Beleza? E organizar o código. Esses dois aqui acho que podia ser uma tarefa só, né? Mas eu acho que isso aqui seria o mais importante. E depois organizar o código de uma maneira geral. Eu não estou querendo fazer isso agora porque eu acho que estou aprendendo muito ainda. Então tem muita coisa aí que se eu organizar agora, daqui uma semana eu posso aprender outra coisa e falar, poxa, podia organizar de uma forma diferente. Então, outro motivo porque eu criei a tarefa, mas estou deixando mais pra frente. Enfim, chega de falar disso. Vamos pular para o que eu fiz? Legal, deixa eu compartilhar aqui. Não, peraí. Aqui, desligar isso. Então, beleza. Esse aqui tá o código que eu fiz até agora. Deixa eu abrir o Unity aqui. Então, vou para a cena principal. Eu fiz umas coisinhas aqui. Eu criei o chão, né? Esse aqui é um mapa basicão aqui, né? Que os lutadores de sumo vão ficar. Eu criei umas caixas aqui, bem simples, mas só para brincar com sistema de golpes, etc. Para ver se eu consegui empurrar e tal. Eu deixei elas aí porque, sei lá, cria um pouco de diversidade no mapa aqui. E dá um play aqui. Outras coisas que eu fiz e tal. Então, você consegue... O controle está desligado. Você consegue entrar aí, que nem se eu apertar o teclado, entra no jogador. Eu fiz um jogador bem simples, vocês podem ver aqui. Deixa eu desligar os gizmos aqui para ficar... Um jogador bem simplesão, assim. Uma cápsula padrãozona do Unity. Eu coloquei um narizinho nele só para saber para que direção que eu estou virado. E se eu apertar agora o controle, entra o jogador, outro jogador. Então eu já tenho suporte de multiplayer. Nem sei se isso aqui era uma tarefa. No fluxo básico. Eu nem tinha isso aqui. Então acho que meio que entrou de bônus. Aqui eu deveria ter, né? Pra ter multijogador e tal. Foi uma parte bem interessante aí do desenvolvimento. Queria falar mais sobre isso. Não nesse vídeo, eu acho. Mas um vídeo separado. Enfim. Eu tenho aqui, eu já consigo movimentar, né? Falando um pouquinho da movimentação. Eu fiz um sisteminha aqui de aceleração. Eu não estou usando... tem 2 formas, ou mais até, né? De fazer isso no Unity. Que uma delas você tem um objeto que tem física aplicada nele. É uma física calculada pela Unity e tal. Que nem essas caixas aqui. Deixa eu empurrar uma delas aqui. Você vê que ela tem uma física bem realista, né? Tipo, isso daqui eu não tive que codificar. Basicamente, você fala para a Unity, esse aqui é um objeto que se aplica as físicas nele. Esse é o material, esse é o peso, etc, etc. E a Unity já tem a engine toda, faz o cálculo, tudo. O meu objeto aqui, o de personagem, meu jogador, ele não é um desses objetos. Então, eu codifiquei nele, tipo, essa mecânica de aceleração, que ele começa devagar e vai rápido depois. Você pode ver quando eu mudo de direção, ele não muda do nada, né? Ele tem essa derrapadinha aí que ele dá, ele desacelera e depois acelera para o outro lado.
que eu acho que isso cria um pouco mais de flexibilidade aí na forma que você pode codificar o controle do seu personagem. Tem uns bugs ainda, você vê se eu mudar bem devagarinho aqui, ó, ele não vira de direção. Eu não vou arrumar isso ainda, porque você tem que realmente querer que ele faça isso para ele fazer, mas eu sei, então eu consigo. Então, deixando isso aqui mais para frente. Mecânica de golpe. Então, como é um personagem que não tem o design 3D ainda, quando eu ataco, ele aparece um negocinho na cabeça dele, ó. E esse negocinho, ele não é exatamente no momento do ataque. O ataque acontece na frente do personagem, né? Tá que se eu... Deixa eu ver se eu ligar os gizmos aqui. Tá vendo essa caixinha transparente aqui? É a parte do ataque. Então, se eu tiver alguma coisa nessa parte da caixa, na caixinha transparente, eu apertar o ataque, ó, agora não deu nada, mas agora, ó, ele ataca. Então, essa bolinha na cabeça dele, ele é para ajudar na parte do parry, né, de bloquear, etc. Então, pensa assim, quando tiver animação própria, quando apertar o golpe, o personagem pode fazer aquele, né, tipo, vou dar o soco e dei o soco. E nessa movimentação, na animação, o jogador oposto pode ver, opa, vou bloquear. Algo bem rápido assim, tal. Então é isso que eu coloquei esse negocinho que aparece na cabeça dele antes de dar o golpe, tal. Que pode ver, ele aparece quando ele some que ele aplica o golpe. Pum. Certo? Deixa eu esconder os gizmos aqui. Fiz isso, se eu apertar o B ou Y no controle, ele bloqueia, que é esse escudo que eu fiz na cara dele aí. Tudo muito rudimentar. Então, que nem, se eu chegar aqui com um personagem assim e eu atacar ele empurra, tá vendo? Mas se eu estiver bloqueando, ele empurra, mas muito menos. Agora, se eu conseguir bloquear exatamente, ele não vai ser empurrado. Bloqueei, eu acho. E agora o golpe desse cara, ele tá muito mais poderoso que o meu. Viu como ele empurrou bastante? Porque se eu ataco, ele empurra só isso, ó. Mas aquele cara, ele conseguiu bloquear, fazer um bloqueio perfeito. E quando ele me ataca, ele empurra muito mais longe. Quer ver? Tentar fazer ele bloquear mais uma vez. Opa, não consegui bloquear perfeito. Tentar de novo. Bloqueou perfeito. Agora, olha a porrada dele. Ui, quase me joga pra fora da tela. Enfim, é assim que o jogo tá. Falando de distrações. Tá vendo essas fumacinhas aqui? Eu adicionei isso de alegre. Não tinha isso nas tarefas. Mas na última semana que eu estava fazendo, terminando o dia, eu estava feliz já com o progresso e tal. Eu falei, poxa, seria legal se quando eu estivesse acelerando ou desacelerando, ou se eu tivesse uma força oposta nele, que tinha uma empurrada, se tivesse tipo uma derrapadinha, né? Aquela fumacinha tal saindo do pé. Eu sei que não era parte do projeto, mas esse ponto aí eu decidi, como único gerente programador desse projeto, me dar aí o prazer de desenvolver o sistema de partícula e tal. Eu estudei o sistema de partícula da Unity e fiz aí tem um código aqui e tal, que eu fiz rapidinho, né? Que é só para checar, tipo, ele pega todas as forças que estão no jogador, onde está apontado o direcional, faz uns cálculos e identifica se tipo, ele está derrapando ou não. E basicamente isso ativa ou não o sistema de partícula. Então é isso que está aí. Acho que até tipo, se você vira um pouquinho mais fechada a curva, ele derrapa um pouquinho. Enfim. É isso que está o jogo por enquanto. Agora, eu não vou entrar sobre o código aqui. Tem muita coisa interessante que eu fiz. Se vocês viram alguma coisa que eu fiz aqui que vocês tenham mais interesse, deixa aí um comentário que eu faço um vídeo separado só para falar daquela mecânica que vocês acharem interessante e tal, beleza? Nesse vídeo eu não vou falar não, senão esse vídeo vai ficar de 30 horas e ninguém quer isso, né? Coisas interessantes que eu provavelmente vou fazer um vídeo, tipo o sistema de controle, eu achei muito legal. Eu usei o sistema de controle mais atual da Unity nesse momento, né, para essa versão aqui, 6.1. E eu achei muito interessante porque ele já é muito
simples, entre aspas, né? Fazer o sistema de multiplayer. Então eu podia ter 3, 4 controles conectados aqui. A cada botão que eu apertasse, ele já dá o spawn, né? Já nasce o jogador já atachado com aquele controle. Achei muito legal isso. E enfim, acho que eu vou fazer um vídeo sobre isso, mas eu preciso entender um pouquinho melhor, tá? E fazer um vídeo mais legal. Mas então, se vocês verem alguma coisa que eu fiz que vocês querem saber mais, só deixar um comentário aí que a gente fala, tá bom? Agora, o último assunto para fechar esse vídeo, que eu acho que é muito interessante, é um pouquinho de como eu estou usando IA para acelerar meu aprendizado. Por que eu quero falar sobre isso? Porque eu acho muito interessante, tá bom? Muito importante, não só interessante, falar sobre isso para quem está começando. Por quê? Se vocês lembram do último vídeo, do primeiro vídeo que eu fiz com o Lucas, aqui no canal, acho que o primeiro vídeo do canal até, eu falei que num dos tutoriais da Unity, um dos extras ali, eles falam, né, você pode usar AI para, acho que era para adicionar o sol se pondo na tela, assim, tal. Você tá lá jogando, a sombra vai se mexendo e tal. E eles falam, você chega aqui na AI e fala, me faz um script, blá, 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 blá. Tá. E a AI fez, tal, funcionou, beleza. Mas eu acho muito perigoso isso, sabe? Porque como desenvolvedor há 10, 12 anos aí no mercado, eu tenho muita experiência e tal. Quando eu uso a IA, eu vou ficar falando IA, AI aí, alterando intermitentemente. Então, não liguem, tá bom? Quando eu uso IA, eu uso com o pensamento de alguém que já tem experiência de código, eu sei como é que o código precisa ser feito e tal. E se a AI se enrosca, eu consigo intervir. E o que a AI faz, eu entendo, sabe? Então, ela não está obstruindo o meu aprendizado do sistema. Como a Unity fez naquele tutorial, eu acho que em partes ela está obstruindo um pouco a capacidade de aprender da pessoa. Se ela ficar muito refém de usar IA para codificar. Porque é uma parte tão importante e acho que se você não souber como usar, você pode ficar muito dependente. E quando você fica dependente, você não sabe o que perguntar, como perguntar. O seu uso da AI, estou fazendo uma fusão de AI com IA. Quando você usa AI, você pode acabar ficando refém, quem está falando, né? Você fica refém da IA. E por quê? Porque daí ela vai gerar coisas, você não sabe por que gerou, o que está dando de errado, se alguma coisa não rodar, você não sabe como explicar seu problema. Então, até o seu uso do chat GPT, ou sei lá o que você está usando, vai ser menos eficiente. Então, quero falar aqui um pouquinho de como eu estou usando no momento, junto com o meu aprendizado de Unity, que eu acho que está sendo, assim, está acelerando muito, muito, assim, meu aprendizado. E o que eu acho legal, assim, que é um bate-papo. Claro que eu não estou falando com uma pessoa, né? É um modelo de linguagem aí falando comigo. Mas eu consigo, sabe, cavar só o suficiente para ter aí o desafio do aprendizado e a gente conversar e ir aprofundando meu entendimento da Unity, do código e tal, entendeu? Então vou abrir um pouquinho aqui o meu chat GPT aqui. Tá, isso aqui, nem sei que chat que é isso. Tá perguntando como é que removo uma lâmpada da minha cunhada. Enfim. Eu falo inglês com o chat GPT, tá? Mas isso aqui é só porque a maior parte da minha vida tecnológica eu morei fora, então estou muito mais acostumado a falar coisas técnicas em inglês. Mas ignora isso, tá? O que eu fiz aqui no chat GPT, eu vim aqui, primeira coisa, se vocês têm acesso, vocês criam um novo projeto. Por que criar um novo projeto? Quando você cria aqui o chat separado, né? Você vai aqui, new chat, fala, oi, me ensina a fazer
ovo frito, sabe? Ele vai conversar com você aqui. Todo o contexto dele vai ser baseado nesse chat. Um pouquinho dele talvez seja baseado no que você já conversou com ele, mas vai tá tudo meio embromado, meio misturado, tal. Não é muito efetivo a longo prazo, sabe? Eu aqui, se eu tenho uma pergunta muito pontual, assim, tal, eu jogo aqui no novo chat e vamos que vamos. Mas se você tem aí um plano de aprendizado, é muito interessante você vir aqui, você criar um novo projeto, que nem eu tenho aqui. Eu tenho Drawing Lessons, né, que eu tô fazendo, brincando, aprendendo a desenhar, né? Tô aprimorando meu desenho e tal, eu tenho uma parte só para discutir essas coisas, eu tenho uma parte para Game Development. Então, você vem aqui, novo projeto, você cria um nome para ele, deixa eu falar, Aprendendo Unity. Criar o projeto. Agora ele meio que gera, é parecido com a tela do novo chat aqui, mas é dentro do projeto, né? Aprendendo Unity e tal. Se você quiser, você pode adicionar arquivos, né? O seu ChatGPT pode ser em português aqui, eu não sei o que vai estar escrito, mas vocês vão entender. E assim, adicionar instruções. Adicionar instruções aqui é como se fosse uma instrução que toda conversa que você criar nesse projeto vai seguir essas instruções. Se eu voltar aqui no meu chat de desenvolvimento de jogos, as minhas instruções, o que eles falam? Você é um profissional em desenvolvimento de jogos. Você está me ensinando, você está sendo meu tutor no aprendizado de Game Dev. O objetivo é me guiar pelas minhas pesquisas e descobertas. Eu vou falar com você, às vezes só para bater um papo sobre algumas perguntas durante minha jornada. Tá. Você, por favor, falei, né? Você tenta ser o mais direto ao ponto possível, mas mantenha didático. Eu posso, às vezes, perguntar para você explicar algo mais a fundo, em alguns tópicos, conforme for necessário. Então, por favor, não vá mais a fundo do que o necessário, né? Não bote o carro na frente dos bois, basicamente. Porque, às vezes, quando você fala com... E ele ainda faz isso, tá? Às vezes eu falo para ele, para, calma. Mas se você fala com o ChatGPT, às vezes, ele tenta ser muito proativo. E essa proatividade para mim é um saco, às vezes. Porque você chega e fala para ele... deixa eu ver se tem um exemplo aqui, tá? Esse que eu tava discutindo com ele, com os bugs que eu tava aqui e tal. Mas vira e mexe, acho que não vou achar, cara, mas o que acontece? Vira e mexe, eu vou falar, tô com esse bug aqui, como é que eu tô fazendo isso no meu código, mas tá gerando isso aqui e tal. Eu quero entender um pouquinho mais sobre essa função aqui, você pode me ajudar? Essa é a forma que eu falo com o chat. Eu falo assim, né, bem específico, eu estou tentando entender o que isso faz, me ajuda a discernir um pouco sobre isso. Ele vai lá e me responde e tal. Mas vira e mexe no final, ele começa a falar, aqui está um exemplo de uma função que vai fazer isso assado, misturado com Bregenite e isso daqui. O que pode ser que te ajude e tal, mas eu geralmente acho isso muito uma distração. Quando você está aprendendo, pelo menos quando eu estou aprendendo, eu gosto de ter as coisas assim, tá? Eu estou tentando entender esse escopo aqui, esse quadradinho aqui. Quando eu entender isso, eu vou para frente, tal. Mas se ele fica me jogando, tentando ser proativo e jogando, quer que eu faça aqui uma função elaborada numa forma para abstrair isso, numa função diferente e tal. Pô, isso aqui tá indo 5, 10 passos para frente, eu nem entendi ainda a linhazinha ali que está dentro dessa função, como é que ela funciona, por que eu chamo ela, como que o modelo de colisão da Unity funciona, tal. Calma lá, mano, vamos com calma. Então, às vezes eu tenho que falar para ele se desacelerar um pouquinho. Então, por isso que eu coloquei isso aqui para ele, né? Eu acho que eu vou editar isso aqui, porque não está funcionando tanto. Funciona, mas não está tanto. Mas eu quero ser mais assertivo, falando, olha...
Não me sugira código, não me dê sugestões de código e tal. Só me ajude a bater bola, né? Eu quero bater um papo aqui, sabe? Não seja tão proativo assim. Eu não quero que você faça o código para mim. Então, é assim. Não sei se deu para entender, mas a forma que eu estou usando a IA para aprender é basicamente assim. Eu tento falar, tá, onde eu tô e o que eu sei. Tá, eu vou fazer isso aqui. Agora eu quero fazer isso. Como é que eu vou fazer isso? Eu chego para a IA, ou posso ir na documentação da Unity. Às vezes eu faço os dois, mas eu falo assim, eu estou tentando fazer isso daqui e isso é o que eu sei. Qual que seria o próximo passo? Essa é a pegada principal que eu faço. Qual que seria o próximo passo? Daí falar, o próximo passo aqui, geralmente já vai dar 2 ou 3 opções ali e tal. O próximo passo seria esse, ou esse, ou esse. E geralmente quando eles falam assim, ele vai falar de uma forma que tipo... que é mais... que explica assim, nesse caso aqui para esse cenário, esse caso para esse cenário, esse caso para esse cenário. Deixa eu ver se eu acho assim, alguma coisa parecida aqui. Falei tanto. Aqui, por exemplo, né? Aqui tá a área das opções. Aqui, ó. 2 formas de arrumar. Você pode fazer isso daqui. Ou você pode fazer isso daqui. Tá, não vou falar o que é direitinho aqui, mas tipo, ele geralmente dá 2 opções. Daí você lê as opções. E baseado nisso, você entendeu as opções porque que ele deu, beleza. Se você não entendeu, pergunta. O principal é não... Você está aprendendo, você não está produzindo. Acho que é o principal, né? Tipo, que nem aqui eu estou aprendendo e produzindo, mas a meta principal é aprender, a submeta é produzir. Eu não quero produzir antes que eu entenda. Porque é muito fácil com o chat você começar a produzir, mas você está entendendo 10% do que está sendo feito no código ali. Por quê? Porque a AI é bonita, tal, é eficiente, é legal, show. Mas ao médio e longo prazo, até no curto prazo, conforme a complexidade aumenta, só ela não vai adiantar. Você tem que saber o que está fazendo, entender mais ou menos o que ela está fazendo, para você gerenciar isso. E muitas das vezes, por enquanto ainda, é mais fácil você entender e estruturar o código você mesmo. E às vezes, tipo, me ajuda aqui, por que esse código tá quebrado? Por causa disso. Poxa, é verdade, eu não vi. Mas você entende o que estava errado. Não é que, tipo, só pega código, copia, cola, tal, sabe? Enfim, é assim que eu estou usando a AI para me ajudar a aprender. E é assim que eu uso ela para desenvolver nesse estágio. No meu trabalho oficial, eu uso a AI de uma forma totalmente diferente, porque eu entendo o código, eu entendo o framework que eu estou usando, as ferramentas. Eu conseguiria fazer aquilo eu mesmo, se eu pudesse. Então, tem coisa que eu falo assim, tipo, eu meio que sou o cara com as marionetes ali, tipo, com a AI, falo, você precisa fazer isso daqui, assim, assim, assado. Começa a fazer, eu vou revejo o código e tal. É uma dinâmica muito diferente. Aqui eu estou aprendendo, então o jeito que eu falo com a AI é diferente. Por isso que eu não gostei muito da forma que a Unity apresentou IA no curso dela ali, no tutorialzinho dela. Enfim, é isso que eu tinha a falar pra vocês. Tô aqui suando, tá um calor hoje, todo descabelado, mas nem tô centralizado na câmera aqui também. É isso que eu tinha a falar pra vocês. Me fala o que vocês acharam. Vocês usam AI? Como é que vocês estão usando? Deixei o comentário, vamos conversar aí, porque acho que não é um jeito só. É muito do que eu e o Lucas a gente falou no primeiro vídeo aí, as pessoas têm formas diferentes de aprendizado, de programar, tudo. Essa forma de usar o chat GPT é a forma que se encaixa com o meu jeito de aprendizado. Então, como é que você tem usado? Isso que eu falei faz sentido para vocês? Vocês acham que conseguiriam aplicar? Só me fala aí nos comentários e dá um like aí se vocês curtiram. E qualquer coisa aí, só falar. Tamo junto.
Até a próxima aí. Um abraço. Tchau, tchau pra vocês.